Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Este, com o número redondo, é o episódio 50. Aliás, aproveitamos para agradecer a toda a gente que tem estado não só a ouvir aí desse lado, mas também a todos os convidados que temos recebido ao longo destes 50 episódios, inclusivamente no último episódio tivemos aqui o Francisco Cabral, que muito amavelmente se disponibilizou a falar connosco logo a seguir a ganhar um torneio ATP e a falar connosco aqui durante uns bons 20 minutos. O Francisco, que esta semana, enfim, não está aqui, porque prometemos que ele vinha aqui, ou tentaríamos trazê-lo depois de um título. Esta semana ele não ganhou, mas não esteve nada mal. Chegou longe, chegou às meias finais do torneio de UMAG, teve ali uma série de 6 vitórias consecutivas, e se calhar começávamos mesmo por aí, Pedro, em relação ao torneio de UMAG, até porque na semana passada não falámos sobre aquilo que se passou em Hamburgo e naquela semana, porque focámos o nosso podcast essencialmente no Francisco, mas Jannik Sinner a sair de UMAG com o título, numa final que, embora tenha sido num 250 e aquilo vale o que vale, obviamente, mas pareceu o encontro, para ele pelo menos, que valia muito mais do que um 250, porque se trata de uma rivalidade que vai ter muitos episódios seguramente nos próximos anos. Por outro lado, Carlos Alcaraz, depois de ter vencido as suas 5 primeiras finais da carreira sem perder um único set, a perder 2 finais consecutivas. Não sei que leitura é que fazes disto. Pode-se sempre olhar para o copo meio cheio, que é 6 finais em 2022, ninguém tem tantas, número 4 do mundo, com todas as questões de idade que já sabemos, só 5 jogadores na história foram mais jovens ao quarto posto do ranking, mas são 2 finais perdidas e talvez 2 semanas com mais altos e baixos em termos exibicionais do que ele gostaria, não é? Sim, mas é como tu dizes, é aqui um bocadinho da questão do copo meio cheio, porque os números dele continuam a ser impressionantes. Basta ver que ele, em quase 50 encontros este ano, ganhou sempre pelo menos um set. E quem nos ouça a dizer isto, se calhar pode dizer: ok, estão aqui a defender o Alcaraz. Não, não se trata disso. Estamos a falar de um rapaz de 19 anos que de facto fez 49 encontros e não perdeu um único, e não teve nenhum em que não tenha ganho pelo menos um set. E esta foi a primeira vez em que ele, depois de ganhar o primeiro set, perdeu o encontro. Agora, o que eu acho, e isso até é bom para o ténis, é que o Alcaraz encontrou aqui alguém que vai puxar por ele ao longo da carreira. E eu acho que talvez tenhamos a certa altura, não necessariamente nós, mas no mundo do ténis, se calhar tenha pensado, quando o Alcaraz estava a ganhar a toda a gente a torto e a direito, que ia ser um passeio e que ele ia dizimar a concorrência toda e que ninguém ia conseguir fazer-lhe frente. Afinal, ele vai ter rivais. E ele está numa fase agora de época, isto era inevitável acontecer, e está a perceber que, obviamente, vai ter gente que sabe jogar muito, que lhe vai dar trabalho, e ele vai ter de descobrir agora formas de resolver estes problemas e estes desafios, de estar no meio de um encontro em que ele próprio disse que não sabia o que é que havia de fazer contra o Sinner a certa altura. Ele vai ter de descobrir como fazer isto. Estou certo que ele vai conseguir fazer isso bem mais cedo do que se calhar se calhar as pessoas agora começam a pensar, porque vamos sempre aqui, quando falamos de Alcaraz, tem provocado muitos extremos nos amantes do ténis, que é de passar a dizer que ele vai ser número 1 este ano. Ele agora perde 2 finais, com 2 rapazes muito talentosos, um deles que há uns tempos também apontávamos toda a gente que ia ser claramente o número 1, Jannik Sinner, e se calhar já a gente começa a dizer que, pois, esta final não vai ser uma grande coisa. Vai ser uma grande coisa, como é evidente, se calhar ainda é número 1 este ano, mas acho que acima de tudo é muito interessante perceber que estamos a assistir ao nascimento de uma daquelas rivalidades que, se calhar, quando nas primeiras vezes que o Federer e o Nadal jogaram um com o outro, se calhar podia não haver essa percepção, e nós podemos tomar aqui mais atenção, porque pode estar aqui de facto o início de uma dessas rivalidades marcantes na história do ténis. É isso, eu acho que não. Muito interessante também puxar pelo lado do Yannick Sinner, porque ele começou muito a época com muitas dificuldades. Sim. Um, os resultados não foram propriamente um desastre, mas não foram grande coisa, e para além disso, esteve constantemente com problemas físicos. Depois decidiu separar-se do Ricardo Piatti em fevereiro, sem que ninguém tenha percebido muito bem a razão. A Uhum. situação ali com o Simone Vagnosi nos primeiros meses, as coisas não correram muito bem, não se percebeu inicialmente o rumo que o ténis do Yannick Sinner estava a seguir, e depois de facto apareceram em vários dos torneios onde ele estava a jogar bem, apareceram problemas físicos, nomeadamente lembro, por exemplo, em Miami, onde ele desistiu logo no As início bolhas. frente ao Cerúndolo nos quartos de final. Depois na época Terra Batida teve também uma série de problemas, e de facto só agora em Wimbledon, e talvez o ponto de viragem tenha sido mesmo esse encontro com o Alcaraz Uhum. nos oitavos de final do Wimbledon,
é que vimos o Jannik Sinner a jogar realmente aquele ténis que sabemos que ele pode jogar. O jogo contra o Novak Djokovic, enfim, sobre ele falámos já aqui, mas aqueles 2 primeiros sets são do melhor que alguém pode jogar contra o Djokovic em relva. Agora, é evidente que ele não é, nem era uma estrela falhada, uma promessa falhada há 3 meses, nem agora passa a ser ele a ser a next big thing e o jogador que já vai, como eu já li, sim, ele é muito melhor do que o outro e vai passá-lo. As pessoas têm algo, Temos normais. as pessoas têm alguma dificuldade em conseguir apreciar as coisas como elas são no momento, e esta semana o Sinner na final foi claramente melhor do que o Alcaraz, embora também as coisas pudessem ter sido um bocadinho diferentes se o Alcaraz tem aproveitado um dos 8 breakpoints que teve nos 2 primeiros jogos de resposta do segundo set, porque a verdade é que o Alcaraz ganha o primeiro set sem enfrentar nenhum breakpoint, é ele o primeiro a ter breakpoints no início do segundo set, e se faz aí o break, provavelmente o encontro ficava resolvido em 2 sets a seu favor. Mas o ténis é mesmo assim, Sinner salvou aqueles breakpoints todos, e bem salvos, a grande maioria, e aproveitou o primeiro jogo em que teve pontos de break, e o encontro a partir daí mudou completamente. Ou seja, foi um encontro até ao início do segundo set, onde o Alcaraz foi ligeiramente melhor, tanto que estava a ganhar, e depois a partir do início desse segundo set foi de facto uma exibição incrível do Sinner, que já estava a jogar muito bem na primeira partida, mas como dizias, depois o Alcaraz acabou por se perder um pouco. Agora, acho que o Musetti na semana passada também foi claramente melhor e mereceu ganhar o torneio, foi melhor nessa final, até provavelmente deveria ter ganho em 2 sets, mas isso não invalida que o Carlos Alcaraz seja o jogador com mais finais este ano e o melhor jogador do ano fora os Grand Slams. Essa é que é a grande realidade. E mesmo juntando os grandes slams, em termos de pontos, está ali Mesmo por juntando os Grand Slams é o segundo. Pronto, é o segundo, podemos discutir eventualmente que seja o terceiro, porque um jogador como o Novak Djokovic, enfim, ganhou um Grand Slam, não jogou o outro, portanto, enfim. Na pior das hipóteses, Alcaraz é top 3 do mundo em 2022, no início de agosto. Quem achou que isto ia acontecer, acho que muito pouca gente, sinceramente. Agora, acho alguma graça quando se tenta. Lá está, o ténis tem. Eu acho que o problema do Carlos Alcaraz, também na perspectiva mediática, é obviamente a quantidade de coisas que as pessoas dizem sobre ele. Mas por outro lado, é impossível não dizer, quer dizer, quando está à vista de todos que se trata de um miúdo que não só joga de maneira especial, como tem tido resultados que são especiais, como já aqui falámos, 42 vitórias e 6 finais. Não, eu acho que depois também há aqui um lado que eu acho que só se vai esbater se calhar daqui a 10 ou 15 anos, que é quando nós agora analisamos e quando as pessoas olham para um jogador que apareça e que começa a dominar e começa a mostrar-se uma grande promessa, o termo de comparação é sempre o Djokovic, o Federer e o Nadal. E a verdade é que isso é sempre muito ingrato, porque vai ser sempre complicadíssimo encontrarmos algum jogador que consiga dominar tanto como qualquer um desses três, em diferentes momentos, conseguiu dominar. Em que não perdia encontros, basicamente. Eu lembro que escrevi um artigo ainda durante o torneio de Hamburgo relativamente a essa estatística do Alcaraz ter ganho pelo menos um set em todos os encontros. Algo que o Federer, o Nadal e o Djokovic nunca conseguiram fazer. Mas o Federer, no ano em que perdeu em que houve um encontro em que não ganhou um set, ganhou 92 ou 93. Portanto, são números estratosféricos e vai ser sempre muito ingrato qualquer pessoa ser comparada com isto. É como daqui a uns tempos no futebol vai tudo parecer muito pouquinho porque não chegam ao nível do Cristiano Ronaldo e do Messi. É um bocadinho dentro desta linha. E eu acho que é isso que depois faz as pessoas pensar nisto, porque, na verdade, daqui, se calhar, a 2 meses, vamos estar aqui a falar no final do US Open com as pessoas loucas porque o Alcaraz ganhou o US Open e porque vai ser número 1 do mundo, que não é impensável. E aí já vai ser o melhor de sempre e vai ganhar 25 torneios do Grande Slam. Portanto, isto também vale o que vale e as pessoas vão mudando muito. Acho é que traz aqui mais um dado interessante e o Sinner de volta àquilo que muita gente ia vaticinando e o que ele prometia desde muito jovem. Isso é bom, o ténis só tem a ganhar com mais um nome forte a aparecer. Sim, e mesmo assim, só para encerrar esta questão do Alcaraz e dos termos de comparação, e mesmo assim, o Roger Federer ganhou o seu primeiro Grand Slam a um mês de fazer 22 anos. Novak Djokovic ganhou o seu segundo Grand Slam aos 24 anos. Portanto, mesmo aí, de facto, o único termo de comparação que há realmente, o único jogador com quem realmente se pode comparar com a sua idade com o Carlos Alcaraz é com o Rafael Nadal, porque, aliás, temos visto que ele
é o jogador mais jovem desde Nadal a fazer tudo, a Exatamente. entrar no top 5, a ganhar o Masters 1000, a chegar agora a número 4, a ganhar mais do que 4 títulos numa época, ainda não conseguiu, enfim, continua nos 4, mas provavelmente irá conseguir. De facto, a única comparação feita em termos de precocidade é com o Rafa, sendo que até nesse aspecto eu acho que acaba por ser uma comparação que não faz grande sentido, porque o Nadal era com 18 anos, 19 anos, já indiscutivelmente o melhor jogador do mundo em terra batida, mas era um jogador até com processo evolutivo completamente diferente do Alcaraz, que joga mais ou menos bem em todas as superfícies e consegue ter resultados mais ou menos em todas as superfícies, não sendo dominador em nenhuma delas, como o Nadal já era em 2005. Por isso eu acho que, tanto que ele ganha 11 títulos em 2005, mas se não estou a erro, 7 são em terra batida. O que diz logo muito sobre. E também jogou muito mais torneios nesse ano do que o Alcaraz. Eu até acho que isso, o Alcaraz, o percurso é diferente. O Alcaraz joga Vai poucos ser. torneios, que é uma coisa que eu acho curioso. Estamos em agosto, ele tem 11 torneios jogados. Tem um Falámos calendário como um jogador de top 10. Não é? exatamente. Eu acho que não há nada em termos de gestão de carreira e até da forma como a época ele tem corrido, em que se possa dizer isto já não vai correr como é esperado. E ele está a tomar estas decisões erradas. Ou ele é como há pessoas que dizem que é arrogante. Não sei onde, sinceramente, só se for eventualmente na maneira arrogante como ganha os outros todos. Mas isso é a vida, é mesmo assim. Eu acho que é evidente que vai ter alguns anticorpos, porque as pessoas normalmente não gostam muito de quem ganha demasiado, Exatamente. especialmente depois, e temos visto entre fãs e tudo mais, alguns fãs do Nadal sentem os registros ameaçados e agora até os fãs do Sinner, uma coisa que eu não tinha ideia, mas esta semana descobri a quantidade de italianos que detestam o Alcaraz porque dizem que ele é um media boy, mas a verdade é que é impossível ele não ser um media boy a partir do momento em que tem Era feito o que tem feito. pois é, Media Boy porque se farta de ganhar. É, Aliás, ele não precisava dos mídia para nada, porque ele ganha, simplesmente ganha. É que nem estamos a falar, sei lá, do Holger Rune, que fala imenso e que não sim, tem sim. nem um bocadinho nem perto do que estes dois têm ganho, e fala muito mais do que o Alcaraz e o Sinner. Não, é o que dizemos. A Casa Alcaraz é top, top 3 do ano. Yannick Sinner, e para fecharmos aqui a questão de Umag, o que é que achas que isto. Ele agora até vai sair do top 10, porque não foi a Washington defender o título, mas o que é que achas que estes últimos meses têm significado para ele, em termos daquilo que é o seu nível, e se achas que ele vai conseguir reproduzir agora o que jogou em Wimbledon e em Umag para a época de piso rápido, uma época de piso rápido que temos aqui falado, onde não há propriamente um jogador a bater, e eu. Hum. Sim, sim, não há. Para o Sinner, eu acho que tanto Wimbledon, mesmo tendo perdido da maneira como foi com o Djokovic, mas ganhar o Alcaraz aí e agora ganhar este título, e ele já não era campeão desde Antuérpia do ano passado, mentalmente é muito importante, não só pela questão do título, mas para validar essas decisões que ele foi tomando e que estavam a ser muito questionadas e com razão, estavam a ser questionadas, nós próprios fizemos isso. Para mim, deixar o Ricardo Piatti foi incompreensível. Se calhar há uma razão muito clara para isso ter acontecido, ainda não consegui perceber hoje, mas o que aconteceu agora, pelo menos, vem dar-lhe um bocadinho mais de certeza que pode ter tomado a decisão certa. Portanto, eu acho que pode ser determinante para ele e nós sabemos do talento que ele tem, da capacidade que ele tem também em piso rápido. Portanto, eu acho que este desempenho e este desbloquear que ele sentiu aqui, se continuar bem fisicamente, podem torná-lo um candidato no US Open. Este foi o primeiro título de Yannick Sinner sem Ricardo Piatti, portanto eu Exato. acho que isso é significativo. E também é preciso não esquecer que o Sinner há 2 meses, cerca de mês e meio, 2 meses, começou a trabalhar com o Darren Cahill, treinador australiano, muito conhecido, trabalhou, enfim, primeiro naquele programa de desenvolvimento da Adidas, com os melhores jogadores do mundo, a Wozniacki, a Ivanovic, o Verdasco. Mais recentemente fez aquele trabalho que é sabido com a Simona Halep, transformando-a numa múltipla campeã de Grand Slam e melhor jogadora do mundo durante alguns anos. Estou muito curioso para ver como é que isto vai correr daqui para a frente. A verdade é que para já, mês e meio, pode ser coincidência ou não, mas eles começaram a trabalhar na relva e Yannick Sinner tem tido resultados de muito relevo.
Esta foi a sua primeira vitória sobre um top 5 mundial, tinha perdido os 13 encontros anteriores. Eu acho que isso também, não só por ser um top 5, mas também por ser um jogador que é da sua geração, como dissemos, e alguém que lhe roubou um bocadinho o spotlight. Eu não creio que ele se importe muito com isso, mas é claro que há uma motivação adicional para Sinner quando defronta Alcaraz, tal como havia para Musetti, e o Alcaraz vai ter de saber lidar com isso, um bocadinho paralelamente com o que acontece com a Emma Raducanu no setor feminino. Há ali uma certa vontade extra de ganhar àqueles jogadores. O que me parece é que Alcaraz está muito mais preparado para lidar com isso do que a Emma. Ainda assim, vamos ver o que é que Sinner vai fazer em rápido, mas eu acho que esta ligação com o Darren Cahill pode ser uma coincidência, mas que está a resultar, está, e de facto é um treinador que normalmente tem impacto positivo nos seus jogadores. Em relação ao resto dos torneios, tivemos, enfim, em Kitzbühel, se calhar podia lançar aí o desafio de fazer um apanhado àquilo que foram os 3 torneios do Dominic Thiem, não é? Quartos de final, meias finais, quartos de final. Dá uma certa sensação de que ele perdeu uma oportunidade grande esta semana. Acabou por ser o Roberto Bautista Agut a ser o campeão. Pelo menos acho que o time à final deveria ter chegado com relativa facilidade se tivesse jogado parecido com o que jogou, nomeadamente em Gstad. E depois no outro torneio tivemos o Alex de Minaur a ganhar o Atlanta pela segunda vez nas últimas 3 edições. Também não sei o que é que pensas do de Minaur, se ele finalmente vai conseguir explodir para mais próximo do top 10. Tem tido alguns altos e baixos. Sim, em relação ao time, foi muito amargo para ele este terceiro torneio, porque é como tu dizes, era a oportunidade mais clara que ele tinha de chegar a uma final e também diz bem daquilo que tem sido a evolução dele agora nestas semanas, o facto de passar de não ganhar encontros para olharmos para ele e dizer ele devia ter chegado à final, tinha essa obrigação de chegar à final. Agora, pode fisicamente, tendo em conta tudo o que lhe aconteceu, até ter sentido aqui alguma quebra e baixou o nível e não conseguiu aguentar. Ainda assim, é uma oportunidade falhada, claramente. Basta ver que quem chegou à final foi outro austríaco que teoricamente não devia ter estado lá, o Filipe Misolic, mas é uma oportunidade claramente falhada para ele e eu agora estou curioso para perceber em rápido que nível é que ele vai apresentar, sabendo nós que ele já sabe o que é ganhar um grande slam num torneio em hardcore. Quanto ao Atlanta, o Alex de Minaur é um jogador de que eu gosto muito e que em vários anos, no início, eu penso, ok, pode ser esta época em que finalmente se aproxima ou até entra no top 10, porque ele tem ténis para isso, mas já deixei um bocadinho de pensar nisso, porque quando parece que está tudo a preparar-se nesse sentido, tem algumas derrotas que não fazem sentido nenhum. E mesmo em Atlanta, ele acaba por ganhar o título, mas salvou 7 pontos de break com o Adrien Manarino, já com um set de desvantagem, portanto ele podia perfeitamente ter perdido esse encontro e era uma das tais derrotas que não faziam sentido e que não estiveram assim tão longe de acontecer. Por isso eu preciso de ver mais do Alex de Minaur para acreditar que ele vai poder chegar mais longe do que este nível e ele agora ficou perto do top 20, mas para se aproximar do top 10 e lutar eventualmente por um Masters 1000, por chegar longe no Grand Slam, ainda vou ter de ver mais. Pode acontecer agora, mas ainda tenho de ver mais porque ele já várias vezes ameaçou e depois parece quando chega a hora da verdade, se não está na Austrália e se não está naqueles dias completamente loucos em que ele sprinta para todo lado e desata a disparar minas de direita, de esquerda, da amortiza, chegar a amortiza, vem para trás, se não estiver num dia vertiginoso, não consegue ganhar aos grandes jogadores. Portanto, ainda preciso de ver mais para acreditar que ele pode mesmo dar esse salto. Tem sido uma época algo estranho, eu acho, porque ele, na verdade, até esteve melhor do que é costume em terra batida, onde normalmente não ganha encontros, e este ano até esteve bem, fez ali uma meia final e fez oitavos de final em E devia Madrid. ter ganho essa meia final com o Exatamente, com o Alcaraz, teve um match point um bocado incrível que o Alcaraz salvou, depois fez oitavos de final, se eu não estou em erro, pelo menos num dos Masters 1000, acabou por ser um pouco uma desilusão em Roland Garros, mas também perdeu um encontro meio caótico com o Gaston, tie-break do quinto set, no corte Suzanne Lenglen, acusou um bocadinho o ambiente, mas tirando Roland Garros, a época terra batida até foi boa, e depois a relva não foi tão boa. Ele não ganhou muitos encontros antes do Wimbledon, e em Wimbledon chegou aos oitavos de final, mas perdeu com o Christian Garin, não era suposto. Foi ganhar mais uma ronda e depois jogar com o Kyrgios. Sim, jogava com o Kyrgios e aí sim, mas ok, quartos de final do Wimbledon acho que teria sido, não teria nenhuma influência no seu ranking, como sabemos, ou seja, em termos práticos
isso não alteraria a posição que ele está neste momento, oitavos ou quartos, mas de facto acabou até por aí em Wimbledon ser um torneio em que ele, olhando, São essas derrotas que não era suposto e quando parece que é para dar o salto não consegue. sim, olhando para o quadro onde ele está, lá está, olhando para o quadro onde ele estava, é evidente que deveria ter ganho o Garin e mesmo com o Kyrgios podia ter um Sim. jogador que ele conhece bem, podia obviamente ambicionar que tinha uma hipótese ali muito grande, tal como o Kyrgios teve, de ir a uma meia-final ou uma final, porque sabemos que o Nadal não jogou a meia-final, mas podia ter estado ali a hipótese de ir a uma final de Grand Slam, tal como esteve para o Kyrgios, que aproveitou, apanhou o Garin, ganhou-lhe e depois não teve de jogar a meia final. Mas de facto vai ser interessante também já ver o que é que ele vai fazer, por exemplo, em Washington, terminado. Ele já foi vice-campeão do torneio em 2018, se eu não estou em erro. Perdeu com o Zverev na altura. Então é um jogador que é daqueles que é muito difícil também de bater nestes pisos mais rápidos. E este quadro em Washington esta semana está muito aberto, não tem assim tantos jogadores de topo como é costume, tem depois muitos jogadores de nível intermédio, ali entre os 10 e os 30 do ranking estão para aí uns 15 jogadores, e vai ser interessante perceber quem é que vai ganhar este torneio. Estou um bocado curioso, até porque há aqui algumas dúvidas sobre a forma do Rublev, sobre o próprio Urkats, o Fritz, primeiro jogo desde aquela chance perdida em Wimbledon, portanto vai ser engraçado esse torneio, também o de Los Cabos, já agora com o Medvedev a voltar e a tentar também de certo modo defender a sua liderança do ranking, porque como falavas há bocado, Carlos Alcaraz pode até ser número 1 este ano, não é de descartar, depende muito do que fizer, não só o Medvedev que defende muitos pontos, mas acho que o Rafael Nadal, aqui a grande chave para mim é o Nadal, que é o favorito a acabar o ano como número 1, a partir do momento em que tem 2 grandes slams. Se ganhar uns encontros e um ou dois torneios, nem precisa de ser o US Open, acho que vai acabar por ser número 1, mas vão ser semanas também muito interessantes nesse aspecto da luta pelo número 1. Perguntava também sobre a Iga Swiatek, porque a verdade é que ela perdeu um encontro em terra batida pela primeira vez este ano, penso que é o 19º encontro, tinha vencido Stuttgart, Roma e Roland Garros. Houve aquela derrota em relva, que como falámos aqui não era tão surpreendente assim, mas que talvez tenha ajudado todo o circuito a mostrar, a perceber que É. quando entram em corte contra ela tem hipótese. É, acabou um bocadinho aquela aura de super mulher que ela tinha, de imbatível. Continua a haver, obviamente, muito respeito por ela, mas acho que essa derrota em relva desbloqueou, se calhar, um pouco a visão do circuito contra a Iga Swiatek. Se bem que, olhando aqui para o contexto em que surgiram as derrotas, vemos que era até possível que isso acontecesse, ou mais possível, porque em Wimbledon, o único torneio em relva que ela jogou, portanto, ela foi sem preparação para o Wimbledon, e aqui sai da relva diretamente para a terra batida. É verdade que é a terra batida onde ela se sente bem, mas é uma transição que nunca é fácil fazer. E também não podemos esquecer de que a jogadora que a derrotou é uma Caroline Garcia bem perigosa e que na relva precisamente conseguiu aparecer outra vez e mostrar a qualidade que ela tem. E sabemos que é uma jogadora que, embora também possa ter umas derrotas difíceis de explicar, quando aquilo está a correr bem, é uma tenista muito perigosa. Mas é mais um dado, um pouco à semelhança da derrota do Alcaraz com o Sinner. Acho que é bom para o circuito, porque tira essa aura de imbatível e de repente entramos aqui na discussão para o US Open também no lado feminino e nos torneios WTA 1000 e embora possamos continuar a olhar para a Iga Swiatek como a grande candidata a vencê-los, já não é aquela coisa de olhar e pensar só ela que os pode ganhar, não há outra candidata senão a Iga. Assim já começa a acreditar que já não é de todo garantido que ela vá ao US Open e que ganhe, e há vários jogadores que podem aproveitar isso. A Naomi Osaka, como já temos falado, mas tantas outras. Até colocando aqui uma Serena Williams, se estiver bem fisicamente, se calhar já não é descabido conseguir lidar com esse desafio. Portanto, acho que vem aqui abrir muito o leque novamente e aquele domínio absoluto que ela estava a mostrar esbate-se um bocadinho e que ajuda a ficar tudo mais interessante também. Sim, e é bom ver a Caroline Garcia ganhar encontros, ganhar torneios, segundo título em menos de 2 meses, em superfícies diferentes. Curioso também que a Iga tenha perdido estes 2 encontros frente a duas francesas,
Um bocadinho como o Alcaraz, né, que tem um trauma com italianos, 4 das suas 7 derrotas são com italianos, 2 consecutivas, aliás, 3 consecutivas, Sinner, Musetti e Sinner outra vez, Mais o três. Medvedev com os franceses também. Exato, portanto são 3 derrotas seguidas do Alcaraz contra italianos, e ele teve muitas dificuldades até para ganhar o outro italiano, o Zé Pieri, nas meias finais. E a Iga é um pouco isso. Eu acho que também é preciso, com toda a frontalidade, dizer que ela não tem jogado bem, desde Roland Garros não tem jogado bem. Portanto, ou seja, eu acho que se ela jogar, se ela da parte dela voltar a jogar ao nível a que jogou em Roland Garros e naqueles meses todos anteriores, as adversárias voltam a ter muito poucas chances. Eu acho que depende também muito do que ela faz, e na verdade ela nesses encontros contra a Garcia serviu muito mal. O segundo serviço dela foi completamente engolido pela francesa, portanto tem também, acho que vai ter também um pouco a ver com a forma como ela conseguir aparecer a executar a parte dela do trabalho. Agora, é evidente que sim, há 5 ou 6 ou 7 ou mais jogadoras que vão poder aproveitar ou que vão tentar aproveitar um, o facto da Iga se ter tornado um pouco mais humana nestes últimos tempos. Também estava na cara, acho eu, né? Podia-me desmentir, mas estava na cara que evidentemente que ela não ia ganhar os torneios todos o resto do ano todo. Eu acho que ela pode não ganhar mais nada esta época, mas a sua temporada será sempre uma temporada já que entra para a história, pela quantidade de vitórias que ela teve consecutivas, pelo facto de ter conseguido chegar a um segundo título do Grand Slam. Por isso eu acho que ela daqui para a frente provavelmente vai ganhar mais coisas, mas mesmo que não ganhe tudo, isso não será naturalmente algo que eu acredito que a aborreça em demasia, com a Ela vantagem própria dizia gigante. que ela não ia poder continuar a ganhar sempre e que sabia que tinha de começar a perder, não é? Não, era impossível. Vai ser curioso, a US Open Series ao nível das senhoras, vamos já começar a ver, já estamos a começar a ver hoje aqui algumas jogadoras a entrar em ação, a Simona Halep, temos muitas jogadoras, a Muguruza entretanto desistiu, mas a maioria do top 10 está em San José, em Amarrado Cano, ela defende o título no US Open, vamos ver o que é que ela vai conseguir fazer nesta fase da temporada, e depois temos naturalmente o regresso das Irvans Williams. A Serena obviamente jogou em Wimbledon, mas só aquele encontro. A Venus regressa mesmo aos singulares, a Naomi Osaka. Portanto, eu acho que sobre esse ponto de vista o circuito feminino vai ter aqui semanas muito animadas na preparação para Sim. o US Open. Eu acho que mais surpreendente do que o US Open 2021 é impossível. Portanto, nada do que acontece este ano nos vai surpreender demasiado, porque não nos esquecemos da final entre a Emma Raducanu e a Leila Fernandes. Foi qualquer coisa completamente inimaginável no início do torneio. Vai ser interessante ver como é que isto vai acontecer. Só para fechar, umas palavras sobre o ténis português. O Nuno Borges está muito, muito perto do top 100, voltou a ganhar uns encontros esta semana, que foi importante para ele. O Francisco Cabral, mais uma meia-final, falámos disso no início da emissão, e o Jaime Faria, não é? Um jovem vai fazer 19 anos esta semana, um miúdo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, muito bom ténis, bate muito bem na bola dos dois lados, muito bom serviço, serviu muito bem ao longo de toda a semana. Mas como é que olhaste assim para esta semana de ténis português, que apesar de tudo foi boa, teve aqui algumas notas positivas? Sim, sem dúvida, teve notas positivas. É sempre bom ver mais jovens a aparecer e a ganhar esta confiança e a aproveitarem as oportunidades. Temos tido muitos torneios em Portugal e é bom ver, neste caso, o Jaime Faria a ganhar o título em singulares e também o de pares, também foi o seu primeiro título de pares, ao lado do Fábio Coelho, que também merece uma palavra, também venceu o seu primeiro torneio internacional da carreira. Foi bom vê-los a vencer em Castelo Branco. Quanto ao Nuno Borges, eu quero acreditar que na próxima semana vamos estar a falar sobre a estreia dele no top 100. Já ganhou hoje a primeira ronda, tem de ganhar mais 2 encontros, que eu acho que estão ao alcance dele, especialmente em terra batida. Pode apanhar o Rodionov, mas eu estou em crer que vai ser esta semana que ele consegue entrar no top 100. E faz-lhe bem conseguir ultrapassar esse objetivo, que embora ele diga que não e que não pensa muito em números, eu acho que pode ser uma barreira que esteja ali um pouco na cabeça dele e que precise deixar para trás, mesmo que entre e na semana a seguir volte a cair do top 100. Mas eu acho que ele precisa desbloquear isso
para ficar mais solto e voltar a somar vitórias a um bom ritmo e levar também o seu ténis, se bem que ele tem treinado aqui uma área que também é importante hoje em dia, que é saber ganhar a jogar mal. É preciso saber contrariar esses dias, mas eu estou em crer que daqui para a frente e até ao fim do ano possamos ver outra vez o melhor Nuno, já a começar também para esta semana. A semana passada já foi melhor, não foi uma derrota que envergonhe ninguém contra o Guamber, todos sabemos o patamar em que ele tem estado. Mas sim, foi uma semana com alguns altos e baixos, mais altos do que baixos, felizmente, e espero que na próxima semana, estou a acreditar nisso, que falemos aqui do Nuno no top 100 pela primeira vez. E é curioso ele ter deu uma entrevista muito engraçada ao site do Break, que tinha um jornalista no torneio de Segóvia, e em que ele dizia exatamente isso, que é, para mim, a minha maior qualidade é provavelmente ser competitivo e saber ganhar quando não jogo bem. Os ingleses têm essa expressão que é win ugly, né? Em português não se usa tanto, mas os ingleses usam muito, e que é uma das características mais importantes do ténis. Eu acho que essa o Nuno tem, que é das mais importantes e das mais difíceis de ter. O resto é muito mais fácil de trabalhar do que essa parte competitiva que ele tem de se agarrar muito aos encontros e de conseguir vencê-los, mas de facto é o que dizes, é uma barreira psicológica que eu acho que ele merece passar e que é uma questão de tempo, porque ele não defende pontos nenhuns até durante as próximas semanas. Tem sido um bocadinho estranha o calendário dele, a insistência nos challengers, depois piso rápido, agora está a jogar um torneio em terra batida, antes de voltar ao piso rápido para se preparar para o US Open. Em princípio não vai jogar nenhum torneio, penso que ele está inscrito nos qualifyings dos dois Masters 1000, mas não entrará, por isso a menos que entre direto no US Open e que consiga ali entrar num dos torneios antes da semana do US Open, deverá agora, assim, seria giro ele entrar no top 100 e depois ter ali umas semanas para treinar, para se preparar para o US Open. Ele neste momento estava aqui a confirmar, está a 10 lugares fora, diria que teremos quase seguramente mais duas desistências, que são as do Djokovic e do Zverev, pelo menos, mas mesmo com essas e com mais duas ou três vai ser difícil ele entrar direto, mas vamos esperar que pelo menos consiga entrar no top 100 esta semana. Não sei se ficou alguma coisa por dizer, assim de cabeça. Acho que não. Acho que não, acho que Acho está que estamos tudo. aqui a todo lado. É isso. E pronto, voltamos na próxima semana. Agradecemos a vossa companhia neste episódio 50. Vamos para mais 50. E já sabem, podem continuar a seguir-nos no site, nas diferentes redes sociais, deixar as vossas sugestões sobre, enfim, até sobre temas para o podcast, para os próximos podcasts. E nós estaremos cá no início da próxima semana.